Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Carmim. Hoje é um título dessa nossa reflexão, a cura que minha mãe nunca teve. E isso é o nosso caminho. É o caminho de toda menina, de toda filha, de toda mulher, de toda mãe. É a nossa jornada. É a jornada do feminino sagrado, é o caminho em busca de honrar toda essa ancestralidade, gente. Essas 2 linhas do tempo, qual caminho você vai seguir? É juntar esse tempo o presente de hoje, o futuro que eu quero cocriar para mim, e não só para mim, para todos os meus descendentes, é um legado, gente, de 100 anos. E todo o passado. Se eu não honrar, não olhar para esse passado com honra, eu nunca vou conseguir. As pessoas podem até falar: não, eu vivo o presente, eu gosto de estar com atenção hoje, eu faço práticas, né, meditativas, eu cocrio o futuro, eu faço mantras, frases, mas se você não honrar tudo isso que passou, você não consegue integrar, é uma integração. E seguir a linha do tempo, essa nova linha do tempo que está se abrindo, nós já estamos vivendo essas 2 linhas. E quem consegue olhar para dentro de si, integrar todas essas partes de si que foram fragmentadas, que foram perdidas, que não só em você, mas são partes suas que estão na sua mãe, que estão na sua avó, que estão na sua bisavó, são eras de conhecimento, de aprendizado e desse nosso sagrado que tem que vir à tona, mas íntegro, forte, consistente. E somos essas as mulheres que vamos trilhar essa outra linha de tempo, esse caminho que, junto com Gaia, com a Terra, com o planeta, com toda a natureza, vamos traçar. Esse futuro utópico que tanta gente fala, mas que não tem um pouco de noção que tudo isso vem de dentro e vem dessa força. Porque qualquer filho ou filha vem de uma mãe. Então, resgatar isso, resgatar essa criança interior ferida, resgatar essa menina, esses sonhos dessa menina, é todo um processo que precisa ser olhado com outros olhos. Todas nós temos que chegar num ponto e o universo nos chacoalha. Não precisa se preocupar quando é a hora, você sabe a hora, ele te chacoalha, ele te joga, ele te empurra, literalmente. Você toma um pé que é para você parar, pensar e falar: não, agora eu vou. Agora eu tenho coragem e vou enfrentar. E não é todo mundo. Muita gente, eu estou nesse caminhar. Eu comecei tudo isso há 12 anos lá atrás. Há 12 anos, agora, né? Esse ano no verão, me fazem 12 anos que minha mãe faleceu. Com 56 anos, jovem. A minha mãe cuidava de todo mundo, tanto que todo mundo chamava ela de mãezinha. Podia ser filho, primo, parente, tio, todo mundo na família tratava a minha mãe por essa forma, com esse jeito. Ela sempre cuidou de todo mundo, mas ela tinha suas dores, ela tinha seus segredos. E ela faleceu no colo do meu irmão caçula, fazendo respiração, esperando o socorro. Então era uma mulher que trabalhava, que gostava de dança flamenca, que gostava de sair, que gostava de conversar, super comunicativa. Então, aquilo me deu um choque, falei: "Não, eu tenho que olhar para mim, eu não posso continuar essa jornada e trazer todas essas dores de uma pessoa que era tão querida, tão amada, e dar um baque e de repente eu encerrar tudo. Não, eu tenho 2 filhas e eu tenho que transmitir, traçar para elas, deixar para elas um legado. E hoje nós vamos falar disso. A minha história pessoal, outro dia, quem sabe eu gravo um vídeo, se o pessoal quiser aqui, eu venho contar toda essa minha jornada, né? São 12 anos, é um número bem, como se diz, bem simbólico. Eu posso trazer toda essa simbologia ainda. E no final vou trazer 3 exercícios, que serão esses 3 rituais, 3 exercícios práticos e simples, como eu faço com as meninas do meu grupo. Então eu vou falar aqui primeiro de 5 reflexões, aprofundando o caminho emocional e um convite para a sua transformação. Então, se você quer essa transformação, fique comigo até o final.
faço os exercícios depois, e aí quando eu for fazer esse trabalho com o meu grupo, que vai ser um outro dia que todo mundo quis comemorar nesse fim de semana, o Dia das Mães, aí vocês vão trazer também os insights de vocês. Eu vou trazer o vídeo delas aqui, vocês vão poder comentar e falar o que vocês acharam. Então vamos começar a nossa reflexão. Assim como em todas nós, o caminho dessa criança interior é partir para uma jornada solitária. Então essa menina que nos habita, não escolheu a solidão. Nós somos forçadas a se esconder. E um dia alguém disse que as suas necessidades eram o quê? Grandes demais, frágeis demais, inconvenientes demais. Então essa menina aprendeu a morder os lábios para não chorar, a engolir os desejos para não desagradar, a encolher a alma para caber nos espaços apertados que o mundo nos oferece. Mas não se engane, cada não vira um nó na garganta. E cada sorriso forçado vira uma cicatriz no peito. Isso é para todo mundo. Então, se você acha que a fortaleza que você construiu, as máscaras que você colocou, as armaduras que você tem, te protege, não apenas a gente sepulta o que? Essa menina viva, e agora ela bate dentro, suplicando, me tira daqui, eu não quero ser mais forte assim. Então a pergunta é, qual parte de você, qual parte sua ficou enterrada nesses escombros do que tenho que aguentar? Então talvez aquela que sabia dançar sem medo de errar, ou aquela que acreditava que merecia ser vista sem precisar se explicar. Então essa filha, essa menina que habita em todas nós, não teme mais a própria vulnerabilidade. Ela volta a resgatar essa criança não com uma espada, mas com as mãos vazias e o coração aberto, quando a gente começa a entender esse processo. Então eu não preciso mais carregar o que é essa armadura. Eu preciso carregar você. É você falando para essa menina, eu preciso colocar você aqui no meu ombro e levar comigo. Então você também percebe que sua mãe também foi uma filha ferida. E o perdão não surge como uma obrigação, mas como uma libertação. Aí você consegue entender que a filha que rejeita a mãe e o mundo feminino é porque ela quer buscar independência, mas essa separação ela cria uma ferida que nos acompanha em toda a nossa jornada, em todo o nosso caminho. Então, para sermos aceitas, nós adotamos o quê? Valores masculinos, controle, racionalidade, abandonando a vulnerabilidade feminina, vulnerabilidade infantil, aquela criança que olha com alegria, com curiosidade, vai sem medo descobrir, vai lá e coloca o dedo no forno e queima o seu dedo e descobre que ali está quente, que ela não pode mais colocar, mas ela chora um pouquinho quando dói e depois ela já esquece, já está brincando com outras coisas, já está correndo no quintal. Então, esse é um processo que todas nós passamos, a gente tem que, para ir para a nossa vida, para ir estudar, para a gente seguir aquilo que a gente quer, a gente tem que se separar da mãe. A gente não vai ficar em casa vivendo uma vida inteira debaixo da asa, sendo sustentada, sendo uma dependência. A gente tem que buscar, a gente tem que fazer essa separação, e essa separação dói. Então, o segundo ponto aqui que eu queria trazer é: a gente não precisa mais guerrear com a nossa mãe, com essa mãe real, ou contra si mesma. Porque essa mãe real, ela não é um monstro. Eu sou uma extensão dessa mãe. Mas se você olhar com outros olhos, você vai entender um contexto histórico, um contexto social. Essa mulher era uma mulher quebrada, assim como nós, em segredo, muito mais do que nós hoje. Isso que eu falo, a minha mãe teve muitas feridas que ela levou que a matou, ela morreu de coração, ela tinha um aneurisma. Então, e muitos segredos. Então, esses segredos você também sente, às vezes, você carrega também. Muitas de nós carregamos, eu sei por causa das terapias, das pessoas que passaram, de tantas constelações que eu fiz. Então,
A gente entende que essa mãe não errou por maldade, mas por não saber como acertar. A guerra que você trava com a sua mãe real hoje, a maioria vem e fala de problemas com a mãe. É, no fundo, uma guerra contra a sua própria história. A menina que não foi amada como precisava, a adolescente que jurou nunca repetir aquela dor. Eu fiz isso. Eu sempre falei para todos, falei para minha mãe. A adulta que descobriu que o ciclo é mais difícil de quebrar do que imaginava. E essa cura não está em batalha, como qualquer cura. Está no cessar-fogo. Olha como o micro representa o macro. Está em trocar a armadura de guerreira pelo manto de mãe. Quando a filha se torna mãe, é a hora que a gente retorna para a mãe, a gente coloca o manto. Isso é muito trabalhado aqui no Oriente. É como se eu me tornei mãe, eu sou a Ocácia, eu sou a mãe, então eu sou tudo nessa família. Eu represento, eu ponho esse manto, é simbólico, e eu me torno essa mãe. Então eu me torno sagrada, porque eu honro nessa mãe todas as mães que estão por trás. Então, isso é um conceito oriental. Então, está em trocar essa armadura pelo manto da mãe. Não a mãe perfeita, mas a mãe que sabe acolher. Aquela que diz: filha, você pode descansar, você pode falhar, eu estou aqui. E essa mãe não está lá fora. É a mãe que a gente constrói, é a mãe que está aqui dentro, sob camadas de medo e desconfiança. Então, essa criança interior também se torna essa mãe. Então, porque essa criança interior está ferida e nos tornamos adulta, ela se torna essa mãe interior que não é a mãe real que está falando o tempo todo com você hoje, é essa mãe que está dentro de você, que está falando que você não é capaz, que você não consegue, que você tem que ficar calada, que você tem que fazer tudo, que você não pode deixar os outros fazer porque eles não fazem bem feitos, porque só você é perfeita, mas que essa perfeição não é aceita, não é reconhecida e você tem que fazer mais e mais para que você agrade. É você mesma, é essa mãe. Então permita-se encontrá-la. Então deixe que essa mãe, que ela lave os seus pés cansados, esses pés cansados da sua criança interior, que ela enfaxe as suas feridas com palavras gentis. Crie um lar onde nenhuma parte de você precise se esconder. Saia de mentiras, saia de segredos. Eu já tive muitas clientes com segredos. Não conta, esse é o meu segredo. E não conta, não compartilhe isso com o marido, com filhos. Tudo isso vai vir uma hora, todas as histórias, todas as verdades. Nós chegamos no momento que o véu, todo mundo fala que o véu vai cair, as máscaras vão cair, mas as pessoas acham que isso é só lá fora, está longe de mim. Não. Tudo vai encontrar uma forma, os meios que justificam os fins. E olhe para o macro, olhe o que está acontecendo. É o caos que está sendo instalado, por quê? Para que a verdade venha à tona. Tá? É uma forma radical. Então, esse radical também vai entrar na nossa vida particular. Também vai entrar. Então, comece a olhar para isso com outros olhos. Assuma essa mãe crítica, essa mãe devoradora que há dentro de você. Olhe para esse arquétipo, olhe para esses dois lados da sombra. Então, você se torna essa mulher, essa filha, essa mãe, essa heroína que não vence uma guerra matando os inimigos. É aquela que descobre que a paz começa dentro de si mesma. Então, integrar o masculino e o feminino, essa energia yin e energia yang, permite a nós amar sem repetir padrões de dor, padrões repetitivos, relacionamentos tóxicos, se a gente não entende o nosso lado sombra.
A gente não faz essa busca, não reconhece por medo, porque precisa de coragem, é um processo que demora, o do autoconhecimento e dói. Mas quando a gente reconhece esses padrões, tudo muda. Então, toda vítima alimenta energeticamente o seu algoz. É um ciclo, é uma retroalimentação, é um círculo vicioso. Então, tem que chegar a esse entendimento, a essa aceitação, para você conseguir se desvincular de vínculos passados, de relacionamentos passados, de situações passadas. Eu trabalhei até isso na na sexta? Foi no sábado à noite, né, com algumas pessoas, não todas do meu grupo, mas algumas pessoas, eu consegui trazer muitos insights a respeito disso. Então a gente é uma busca, gente, que é constante, mas essa disputa desse feminismo hoje, dessa busca por poder, por sucesso, sabe, que a mídia colocou, as redes colocou, essa loucura da estética, de posição, de mostrar isso, de mostrar aquilo, mascara o quê? Uma necessidade de preencher um vazio. E esse vazio dessa mãe ausente, dessa mãe que critica. Então, mesmo alcançando metas externas, eu me colocando, eu falar, cheguei aonde eu queria. E aí? Você começa uma outra luta. O que que eu tenho que buscar? Eu preciso buscar mais e mais. Eu alcancei, e agora? Então falta o quê? A conexão, isso é o vazio, falta essa conexão com esse amor materno interior, com esse amor incondicional. Como eu vou, ai, o amor incondicional, compaixão. Se você não encontra isso dentro de você, para com você mesma, isso é amor próprio. Que eles falam, é isso é autocuidado, não é aquelas balelas de checklist. Diz, faça isso, faça isso, faça aquilo. Isso é ser robozinho. É você encontrar em você a sua ferida e você mesma curar a sua ferida. Não delegar, não passar para outras pessoas, não tirar a sua responsabilidade e colocar a responsabilidade em outros, não se vitimizar, não reclamar, não ser amargurada. Então, tudo isso a gente consegue olhando para nós mesmas e curando essa criança, essa jovem que perdeu sonhos, que tinha sonhos e que de repente você pode realizar sonhos dessa menina, resgatar, mas de outras formas, não daquela forma da juventude plena, absoluta, né, com aquela energia, com aquele vigor, mas você pode transformar, você pode trazer, fazer renascer isso e olhar para essa mãe. Com a gente se torna mãe, toda filha se torna mãe. É o ciclo da mulher. Nós somos cíclicas. Nós temos isso, então é resgatar esse dom da tua intuição, resgatar esse sagrado feminino, é resgatar essa mulher corajosa, essa mulher selvagem de instintos, entendeu? Que ela entende os seus dois lados, que ela tem plena noção dessa mulher que cuida, que nutre, que faz isso porque ela quer e tem a certeza, ela não faz porque ela é imposto para ela, ela faz porque ela quer, com vontade, mas que também ela tem esse outro lado sombra dela, que devora, que quer aniquilar, que sente raiva. A gente não pode ignorar nossos sentimentos. Então, o terceiro ponto, a terceira reflexão é essa: quando você descobre o quê? Que o dragão, esse dragão que está na sua porta, que tem que ser derrotado, é o seu dragão. Ele representa a sua própria dor. Como a gente viu no exercício, eu já coloquei o vídeo do exercício, né, da meditação das sombras, em que uma das meninas vira aquele cachorro monstro na porta. Então, ainda vou falar um pouquinho mais, mas é que elas ainda estão no processo, estão trabalhando isso tudo, então não vou trazer interpretações aqui a priori, entendeu? Vamos deixar a coisa rolar, a coisa acontecer, e a gente tem mais insights, mais sincronicidades, porque elas vêm. Quando a gente está nesse caminho, tudo conspira a nosso favor. Então, esses relacionamentos que te machucam não são acidentes, são espelhos, gente, são projeções da sua sombra. Você projeta no outro aquilo que chegou no limite, no limiar, você tem que olhar para aquilo. Então é aquela coisa quando acontece de uma forma tão aterrorizadora,
entendeu? E a gente age por esse impulso, a gente usa esse ânimo, essa energia masculina inferior da gente, vira esse monstro que a gente colocou e a gente tem força do além, a gente age, mas a gente está agindo sob o domínio da sombra, sob o domínio do inconsciente. Por isso que é imprescindível que você traga a consciência, que você olhe, que você aceite, que você honre isso, que aí você não age mais por proxy, você age, você pega o domínio da sua vida. Então esses espelhos, eles refletem crenças, crenças mais íntimas da sua criança interior, crenças, coisas que elas ouviram. Então a gente vai pôr no outro. Eu só sei que serei amada se eu merecer, eu preciso sofrer para provar o meu valor. Então todas essas crenças, elas vão ser projetadas no outro, naquela pessoa que está se relacionando com você, no seu relacionamento afetivo. Então, você acredita tanto naquilo, é uma crença limitante, mas você acredita. Então, você projeta aquilo no outro. E o que, que você vai receber daquela pessoa? E há uma troca de projeções. Então, você imagina o ânimo seu projetando naquele ser, aquele ser tem a ânima que representa também as dores da mãe e joga para você. É uma briga de armas que não existem aqui no mundo físico. Nós estamos falando de algo muito poderoso. Então, são questões, então esse amor verdadeiro é incondicional. Esse dragão que cospe fogo na sua vida não é seu parceiro, sua amiga, ou sua mãe, ou seu vizinho, ou o governo, ou as doenças. É a dor não resolvida que você carrega desde que você aprendeu a associar amor com sacrifício. E nós vivemos esse sacrifício de sangue na nossa jornada. Todas as mudanças, os ritos e passagem da mulher, ele traz dor e sangue, esse sacrifício. Então a gente já vive essa história, mas com louvor, porque é algo que realmente transforma. Então não é só simbólico, é físico, é na nossa vida. E quando a gente agrega e vai acrescentando essas crençazinhas, o que que a gente transforma aquilo? Num vulcão, gente. Então, essa menina, essa filha, essa moça, essa mulher que é você hoje, que enfrenta a sua sombra, não é para te destruí-la. Não é para que você destrua a sua sombra, melhor dizendo, mas é para que você entenda, integre ela em você. Olhe para ela com amor. Então você olha nos olhos do monstro, a Bela e a Fera, e você vê por trás das escamas a sua própria face. O que você é, aquela menina insegura, que ainda segura uma carta que não teve coragem de enviar, ou segura um brinquedo quebrado, ou algo que não recebeu, ou aquele segredo que fica engasgado. Então, você olha para você mesmo e você diz: eu sabia que estávamos conectadas. Isso que é o trabalho de integração dessas energias. Então você entende e começa a perceber, cai o seu véu, e você olha que o outro não é que precisa mudar, é você mesma. E é como resgatando essa criança que ainda acredita que precisa pagar um preço alto por amor. Ninguém precisa, quando a gente se ama. Então, todas nós precisamos de um momento sozinhas, de um momento de solidão, às vezes uma separação, não é a questão, eu me separei, eu estou frustrada, eu não fiz o que eu tinha que fazer pelo meu casamento, eu não fiz o que eu tinha que fazer pela vida, não. É um momento para você parar, é aquela criança interior lá dentro que está com uma dinamite na mão e com um palito de fósforo, fala, vou riscar. É você estar conectada com você. Então, para você ouvir o seu interior, para você conseguir resgatar todas essas fases, essas partes, esse caminho dessa mulher que é você hoje, para você resgatar todas essas partes esquecidas que estão lá por baixo de escombros, amontoada, é um processo arqueológico. Você tem que parar com o ruído externo. Você tem que ter um tempo para você. Você tem que ter esse momento de curtir a fossa da sua solidão. Porque através disso, você não vê os grandes artistas, os grandes que eles
eles fazem obras magníficas, né, nessa fossa de amor. Então, é olhar para isso. Mas aqui não é só sobre um relacionamento, a gente está falando do relacionamento conosco. O ser humano, ele vive em sociedade, antigamente, nos primitivos, vivia em tribos, nós vivemos e nós aprendemos com relacionamentos, convivendo com pessoas, não é enfurnado em buraco dentro da terra ou em caverna. Isso é para quem tem outro tipo de missão de sacerdócio, monges que ficam isolados, isso são pessoas, 1 em 1 milhão, nós somos esse 1 milhão. Nós somos esse futuro e nós somos esse passado, vivendo hoje. Está tudo interligado, e para viver essa linha de tempo atemporal, sair do tempo linear, desse tempo programado, desse tempo que não anda, desse tempo que não sai, você tem que integrar suas partes para você conseguir. É se encaixar. É deixar, desencaixar de algo, renascer, desmontar, desmoronar e renascer, se remontar com essas partes, entendeu? Com essas partes compreendidas, com essas partes olhadas. Então, essa cura começa quando você rasga esse contrato que você mesma colocou para você invisível, que você diz, eu só serei digna se. Então, não é o outro que precisa mudar, é você resgatando essa criança, essa mulher que ainda precisa, né, desse olhar. E essa cura, ela vem dessa percepção, desse olhar na qual você olha para si e fala, eu sou digna, simplesmente porque eu existo. Sem simples essência. Eu sou digna porque eu existo, eu tô aqui, eu pertenço, eu tenho um lugar. Se eu tô aqui, não importa se eu fui abandonada, se eu fui largada, se eu fui dada para doação, se eu sofri, se eu renasci, se eu passei por isso, aquilo outro, não importa. Eu sou digna porque eu estou aqui, eu existo esse é o meu momento presente. Então, nessa descida às profundezas, isso é muito importante. Você enfrenta esses demônios internos, esses padrões de autossabotagem, de dependência emocional, de medo de ser abandonada. E é isso que eu trago para as participantes do Caminho a Carmim, de todas as outras pessoas que passaram por terapias comigo. Essa é o aprendizado, porque é o aprendizado que eu vivi, que eu tive. Quando eu olhei para mim mesma. Quando eu fui resgatar, eu fui olhar, fui pegar as coisas perdidas e fui simplesmente ressignificando as coisas que eram supérfluas, que não precisavam estar ali. Então, essa dependência emocional, esse medo de ser abandonada, está em todas nós. E o arquétipo trazido do inconsciente, quando a gente faz essa viagem às profundezas, às sombras, com a imaginação ativa, com a meditação, com os momentos de solidão, com os momentos essas leituras de livros maravilhosos que a gente tem. Então, a gente encontra, né, nesse meu trabalho, principalmente as meninas que estão comigo, esse trabalho, eles representam o quê? Elas trazem à tona o quê? Essas feridas que precisam ser reconhecidas, para que essa cura comece de verdade. Então, o quarto ponto, se sua mãe falhou, não por maldade. Ela falhou porque ela não soube amar de outro jeito. Então, aqui a gente está falando das expectativas. Ai, porque não me amou? Ai, porque eu sofri? Ai, porque não sei o que lá. A gente já não falou aqui em cima que a cura começa quando eu simplesmente entendo que eu existo, que eu estou aqui porque eu existo, eu sou digna porque eu nasci do amor de duas pessoas, de uma semente, de um útero que me gerou, e eu nasci porque eu sou digna. Então, é olhar, é perdoar sua mãe. E esse perdão não é sobre ela, é sobre você, é se perdoar. É sobre libertar essa menina que você foi, aquela que carregou culpa como se fosse sua, aquela que achou que se eu fosse melhor as pessoas me amariam mais, minha mãe me amaria mais, que a minha mãe não me deu o amor que eu precisava porque alguém um dia também não deu a ela. Vamos olhar. Então é isso que é olhar para todas as gerações. Ela deu o que ela recebeu, ela deu o que ela sabia. Lógico que ela deu. Toda mãe, qualquer animal ou bichinho, a mãe vai proteger a sua cria, os seus filhotes. E ela dá aquilo que ela tem.
Então, se ela não tinha, como é que você pode cobrar uma coisa e sofrer tanto por uma coisa que ela não tinha? Então, é esse entendimento. Ela não recebeu, e quando a gente não recebe, a gente não consegue dar. E se você se cobra, o que você está dando para o seu filho é essa dor que você está reclamando da sua mãe. Você está reproduzindo esse padrão. E que vão ser passados para filhos e netos, e eu falo desse legado de 100 anos. Então, a dor é uma herança de séculos, gente. Séculos passados de mão em mão, como um segredo pesado. Vamos parar com esse padrão? Vamos cortar essa hora. Nós estamos nesse momento no planeta Terra, nessa transição. Isso é transição planetária. É cortar crenças, cortar dogmas, sistemas, instituições estão caindo. E dentro de você, dentro da sua casa, da sua família, toda essa ancestralidade, está tudo parado? Você vai continuar naquela linha do tempo linear do caos. Você não vai entrar para outra. Essa é a separação do joio e do trigo. E quem faz, você separado, é Deus que pune, é isso. Não. Você faz a separação de você. Só por você. Você não pode separar o outro. Você não pode julgar o outro. Então, se cada um vai escolher. Essa é a separação. O que eu sou? Eu sou integrada? Eu sou integrada, eu sou essa semente, eu sou essa formação, eu sou o que gera vida? Ou eu sou aquilo que separa, que divide, que destrói, que esquece, que engana, que mente? Então você pode escolher parar por aqui. E você pode ser aquela peça do quebra-cabeça que completa a imagem toda de todos esses ancestrais, mas uma imagem torta. Então, quando você honra tudo aquilo, você põe cada uma naquele quebra-cabeça, você forma em você aquela parte que estava faltando. Então, aqui você entende que perdoar não é desatar nó que prende a sua criança no passado, é olhar para sua mãe e ver além das falhas, ver que é uma mulher que também foi uma filha perdida, uma mulher que talvez nunca tenha tido a chance de resgatar sua própria menina interior como você tem hoje, como todas nós estamos tendo. Então foram épocas, elas tinham que viver aquela dor, elas tinham que viver aquele aprendizado, fomos queimadas, fomos escravas, fomos maltratadas, fomos vendidas, mas tudo passou nessa ancestralidade nossa para que hoje nós chegássemos aqui como guerreiras, como heroínas. E é uma heroína que não apaga a sua história, ela reescreve essa história. Ela renasce das cinzas como a fênix, com as mesmas palavras duras. Ela tece um novo significado. Mas eu não preciso falhar mais comigo mesma. É um ato alquímico. É transformar esse chumbo da rejeição no ouro da autocompaixão. E eu tendo autocompaixão, eu libero esse amor, eu transmito essa energia de amor incondicional e de compaixão para o meio, para as pessoas, e a mudança começa a acontecer. Então aqui você percebe que essa filha, ela olha para ela e também olha para essa mãe que também é uma filha ferida. E esse perdão surge não como uma obrigação, mas como uma libertação, gente. Esse processo é libertador, é leveza, é paz de espírito. Então, integrar masculino e feminino permite a todas nós amar sem repetir padrões de dor. E a última reflexão, a quinta, que a gente não precisa escolher entre ser filha ou mãe, entre ser forte ou sensível. Então é que dentro de cada uma de nós existe esse jardim. Vamos simbolizar por esse jardim, onde todas as nossas versões podem coexistir. A menina assustada que se esconde atrás da porta, aquela adolescente rebelde que quebra espelhos para não ver sua própria dor, a mulher forte que aprendeu que disfarçar as lágrimas e sorrir, que ela tem que disfarçar aquilo e mostrar alegria, sorriso. E essa mãe sábia que espera o quê? Pacientemente dizer: vocês não precisam mais lutar. Há espaço para todas aqui. É você no seu jardim com suas partes. É um exercício meditativo. Como eu faço com os espelhos,
com as montanhas, com caverna, é a gente olhar esse jardim, e a cura não é apagar quem você foi. As pessoas falam: "Vamos esquecer o passado, largar o passado lá". Não, você põe escombros em cima, você esconde, uma hora aquilo volta com força total e volta, te tira do eixo, te tira do trabalho, você perde tudo, você se autossabota, é assim. Até a gente olhar para aquilo com honra, com louvor. Então essa cura não é apagar quem você foi, mas trazer todas essas partes, integrá-las. E isso é você. Você não tem como apagar. Você não tem como falar que você não fez, que você não é aquilo, que você não foi, que você sentiu. É você. Então vamos trazer, colocar, juntar e ser uma só. É permitir que essa criança brinque, que essa guerreira descanse, que essa mãe acolha. Então é não voltar para casa de mão vazia. É como voltar com um tesouro. Então eu saio de casa, é como se diz, eu me solto desse coletivo, desse coletivo não, eu me solto dessa mãe, eu me solto, eu abandono esse feminino, eu falei coletivo, mas era feminino, e vou para a vida, vou para a luta. Então eu vou buscar, vou aprender, vou errar, vou cair, vou me machucar, vou me traumatizar, vou levantar, vou renascer. E aí eu vou nessa busca e começo a descer minhas profundezas e vou em busca do meu tesouro. Isso está em vários mitos de várias deusas. E a gente vai em busca desse tesouro e volta com esse tesouro. Então a gente não volta para casa daquela menina interior de mãos vazias. A gente volta com uma certeza de que nenhuma parte nossa precisa ser deixada para trás. Então é olhar no espelho e ver a menina, a mãe, a guerreira, a mulher que se frustrou, todas essas são nós, é você. Então todas nós merecemos lugar ao sol. E quando elas se unem, gente, vocês entendem o poder que a gente tem? Quando a gente integra e une todas essas nossas versões com experiência, com diploma carimbado, assinado, reconhecido por nós mesmas, quando todas essas partes se unem, é um poder imenso e não há mais guerra, não há guerra interna, há uma dança lenta, imperfeita, silenciosa, mas cheia de graça, de paixão. O coração volta a pulsar aquela paixão visceral que a gente tem. É uma dança de quem finalmente consegue entender: eu não preciso escolher, eu posso ser tudo, todas elas. E retorno ao mundo das profundezas, eu ressurjo como a fênix, trazendo a criança interior curada, essa mãe interior, entendendo o seu papel como cuidadora, como nutridora, com esse manto, né, dessa mãe sagrada, e eu volto capaz de nutrir a mim mesma. Eu nutrindo a mim mesma, eu consigo nutrir os outros. Então a cura não é apagar o passado, mas ressignificá-lo. E esse caminho, ele não termina aqui. Então, é como a gente, como eu falei no tempo, nessa bifurcação, quando a gente volta das profundezas, a gente já vê que aquela outra linha do tempo do caos, ela está apagada, a gente já segue a gente já segue para esse caminho atemporal. Eu já estou integrada, integração de opostos, já integrei as energias em yang, já integrei as partes de mim, já integrei várias sombras, não são todas, tudo que a gente tem no inconsciente é infinito, mas é o passaporte, o ticket para entrar, é o pedágio para entrar nessa estrada, nesse caminho, que é o caminho Carmim. Então, esse tempo que a gente olha para dentro da gente e a gente chega na direção certa. Essa direção se renova, é a bússola abre, esse é o caminho, o resto some, o resto desaparece. Por isso que todo esse povo aí que fala de canalização, fala que nós vamos viver 2 linhas de tempo, de causa, as pessoas veem em sonhos, veem em visões, mas elas não conseguem entender. E a soberba e a arrogância é tão grande que elas se acham que estão no caminho da 5D, não sei o que lá, elas estão no caos.
porque elas estão repercutindo o caos, elas ouvem o caos, elas assistem as pessoas que falam desse apocalipse, dessas questões de invasão de extraterrestre, tudo isso. As pessoas estão envolvidas naquilo, elas nunca vão conseguir enxergar, porque o caminho atemporal vai estar invisível para elas. São duas dimensões, nós vamos caminhar paralelo, vivendo no mesmo mundo, aqui na mesma terra, só que a gente que integra enxerga, o caminho se abre, tira o véu, isso é o terceiro olho. Isso é ampliar os seus sentidos, então a gente enxerga o caminho. E é tão simples, gente. Então, quando a gente se renova, quando a gente aceita essa criança, essa mãe e essa mulher adulta que somos agora, que coexiste em nós, né? Você entende, eu carreguei a dor de não ser vista pela minha mãe até o dia que eu pude entender que eu podia me tornar a mãe que ela não pôde ser. Então, é você honrar todas as suas versões no seu dia a dia, como que você honra. Porque aqui no caminho é sobre reconciliar tudo que foi dividido, como eu já expliquei. Então, qual etapa desse caminho ou dessa jornada você está vivendo agora? Deixa aqui nos comentários como essa criança interior sua se relaciona com essas deusas sombrias, com esses monstros na profundeza que você descobre que estão ali, que você colocou que são você. Então, como que essa criança precisa que você ouça hoje? Talvez um segredo que está guardado ali por décadas. Então, é essa revolução silenciosa dessa mulher que descobre que força não é sinônimo de rigidez, mas de coragem para ser vulnerável. Então, essa cura começa quando você entende que não é do outro, que não é o outro que precisa mudar, é você resgatando a si mesma, a todas essas partes de você, curando essas feridas. E você diz para você mesma, olhando no espelho, você me destruiu e você me reconstrói. É simples assim. E a jornada não termina aí, ela se torna o caminho. Ela se torna o caminho à vida. Caminho. Lembra das palavras sábias de Jesus? O caminho, a verdade, né? Que só entra no reino dos céus, né? Vocês estão entendendo essas metáforas agora? Que não é vamos tirar dogma, vamos tirar tudo? Todas as palavras, o verbo, a ação. A ação é a energia yang de você fazer, construir. Então, você tem a intuição, você recebe e você coloca. Então, você está em sincronia, em harmonia. A mente pensa uma coisa, a boca fala e a mão age. Então, é em sintonia com a natureza, com o universo. Isso é vida, tá? Então, eu vou deixar aqui esses 3 rituais, esses 3 formas práticas e fáceis, tá, gente? Da gente olhar um pouquinho. Você, quem quiser fazer, faça e depois me conte aqui nos comentários. O primeiro é você vai desenhar. O primeiro exercício é desenhar ou escrever sobre uma época em que você se sentiu desconectada da sua mãe, do seu lado feminino. Como isso influenciou na sua autoimagem hoje? Então, vocês vão desenhar 2 figuras, uma representando a mãe real, a sua mãe, e outra essa criança interior sua. Então, vocês vão colocar elas num círculo e vocês vão escrever depois desse desenho ali do ladinho qual a emoção que essa criança que você desenhou sente ao olhar para essa mãe do desenho. Isso é muito importante. Ou do lado na folha, tá? E vão listar 3 regras internas que você segue até hoje para ser forte. Vou dar exemplo aqui: não chorar, não pedir ajuda, fazer sempre mais, querer agradar, ser perfeita, não sei. Coloque essas três regras internas que você mesma impõe a você mesma, que refletem a voz dessa mãe interior crítica, dessa mãe devoradora, desse arquétipo, dessa mãe que é a madrasta má. Então você coloca ali do lado. É um exercício pessoal. O segundo exercício, o segundo ritual é identificar um padrão tóxico que você repete em relacionamentos. Então, qual ferida da infância você está tentando curar? Então, você olha, são padrões repetitivos. O que aconteceu ali com a mãe, com a avó, com uma tia, com. Então, você vai falar: meu padrão é. Escreva nesse papel, abaixo desse desenho. E minha criança interior precisa do quê?
E vocês vão precisar de silêncio, de um momento de meditação para poder enxergar isso em vocês. Vocês podem fechar os olhos e tentar olhar, tentar voltar para aquela criança, olhar para aquela ferida, tentar buscar aquele padrão ou coisas que você ouviu. E o terceiro ritual é escrever uma carta para sua mãe, como se ela fosse uma criança de 5 anos. Você adulta hoje escrevendo para sua mãe quando ela tinha 5 anos. O que você diria para confortá-la, para ensiná-la, para mostrar-lhe alguma coisa? Então você vai escrever essa carta e você vai finalizar com uma meditação. Você vai se ver ali, adulta hoje, abraçando essa mãe criança, nutrindo, cuidando. E vocês vão ter insights, vocês vão ter visões, vocês vão ver algum símbolo, algum sinal. Então façam esse exercício e depois voltem aqui e comentem, porque é muito importante. Todas nós aqui, é um canal pequeno com poucas pessoas, então há conexão. E essa conexão pode trazer mensagens importantes que eu possa dali ter insights e voltar a falar também sobre algo que você conseguiu enxergar em si. Então, crie símbolos. Faça um desenho agora que represente a união da sua criança interior e da sua mãe interior, dessa adulta cuidadora. Então, você vai desenhar, vai colocar no papel. Pode desenhar com recortes, com colagem, com tecido, não sei, mas você vai colocar e você vai colocar o significado por trás de cada uma dessas personagens que a gente está colocando em desenho. Então aqui, e depois vocês voltem aqui e me contem. Então, gente, o caminho é caminho, não é sobre vencer inimigos externos, mas é sobre reconciliar as partes divididas dentro de nós. Então fica aqui a minha reflexão, fica aqui o meu olhar, a forma com que eu trabalho. E quem gostou, curte, compartilha com filhas, com mães, com pessoas que precisam olhar isso, fazer esses exercícios. Isso é muito importante, não para mim, mas para essas pessoas que precisam olhar, porque eu consegui olhar para minha mãe e hoje eu sei que eu sou extensão dela, que ela tá ali naquele patamar, que ela tá com aquele manto de mãe, que ela é a minha mãe, que ela me deu a vida. Então, aqui eu não estou falando de vocês colocarem comentários para que eu fique mais conhecida, não. Aqui a gente está falando de uma integração, de uma conexão, de uma união, de sororidade, de mulheres que se unem, de partes de si que são poderosas. Você imagine quantas dessas mulheres aqui à nossa volta, se elas integram essas partes dela e elas se tornam essa mãe com esse manto. Então é sobre isso que eu estou falando. Passem para suas filhas, para suas netas, para as amigas, que eu quero ouvir as pessoas, elas fazendo o exercício, eu quero ter esse feedback, tá? Então fica aqui a minha reflexão. Muito obrigado, gratidão a todas que ouviram todo esse vídeo, que chegaram aqui ao final, isso é muito importante. Deixe um ok, deixe o que vocês falaram, façam os exercícios, depois voltem aqui para comentar, tá? Tem contatos meus nas descrições do canal, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o Dia das Mães. Eu vou colocar esse vídeo aqui, para mim já é segunda, mas eu vou colocar no finalzinho do domingo. Aqui ainda são 11 horas. Vamos ver se eu consigo colocar agora. Mas as pessoas vão ver, vão conseguir. Quem tiver com essa conexão vai conseguir ter muitos insights com essas reflexões. Vocês podem ter certeza disso. Podem ter sonhos, o seu inconsciente vai trazer, porque quando a gente quer entrar nesse caminho, todo o universo, o cosmos, toda a Terra, a Gaia, tudo conspira conosco. É visceral, é uma força que vem do ventre, que vem da base, que vem de nossa estrutura. É ser inteira, integrada. E eu fico por aqui.
uma boa semana e até o próximo vídeo. Muito obrigada.